E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica, leremos o primeiro livro constante no Antigo Testamento, livro de Moisés, chamado Gênesis. Agora o principal, Senhor, eis aqui a tua palavra, dá-me a direção necessária para compreendê-la, vivê-la, Senhor, e que possa transbordar a outras pessoas. Se assim for tua vontade, desde já te agradeço, Senhor. Desde já te agradeço. Em nome do teu Filho unigênito, Filho unigênito de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Bem, temos no primeiro capítulo de Gênesis 31 versículos que nos diz o autor no versículo 1 em diante. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. 6º versículo. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. 12º. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam frutos, cuja semente estavam nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. 17º. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o 4º dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. 23º. Houve tarde e manhã, o 5º dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. 27º. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou.
homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que deem semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. 31º e último versículo do capítulo 1 do livro de Gênesis nos diz: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, e o sexto dia. Bem, primeiro capítulo de Gênesis nos relata a criação dos céus e da terra e de tudo o que neles há. Nos fala do momento em que Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o fez, narrando detalhes que ilustram, dentre outros, o principal, a nossa verdadeira identidade. Aqui está registrado em Gênesis, capítulo 1, do versículo 26 em diante. Quando nos fez o Senhor, conforme a sua imagem e semelhança, para dominar sobre todas as coisas da terra, submisso apenas a Ele que nos criou, e que possamos mais e mais viver conforme o seu propósito, em meio ao seu mover e exclusivamente do seu amor e favor. Desejo que Deus continue a nos abençoar. Sucesso!